que é um tijolo? Fala, amantes da engenharia! Você já parou para pensar como o tijolo, um dos materiais mais antigos e essenciais da humanidade, moldou as civilizações e continua sendo fundamental nas construções modernas? Aquela peça aparentemente simples, que forma paredes, edifícios e até cidades inteiras, carrega uma história milenar, técnicas de produção fascinantes e uma variedade de tipos que atendem às mais diversas necessidades. Parece básico, né? Mas por trás desse bloco de argila ou concreto existe uma combinação de ciência, engenharia e evolução tecnológica. Mas antes, o que é um tijolo? Basicamente, um tijolo é um material de construção em formato de paralelepípedo, tradicionalmente feito de argila moldada e cozida em altas temperaturas. Sua função principal é servir como elemento estrutural ou de vedação em obras, garantindo resistência, isolamento térmico e durabilidade. Hoje, porém, os tijolos não se limitam à argila, pois já existem versões em concreto, sílico-calcários e até materiais reciclados. Mas para entender sua importância, precisamos voltar milhares de anos no tempo e descobrir como surgiu o tijolo. A história do tijolo começa há cerca de 9.000 anos atrás, no Neolítico, com os primeiros registros de tijolos de barro secos ao sol, encontrados na região da Crescente Fértil, atual Oriente Médio. Esses tijolos primitivos, chamados de adobe, eram feitos de uma mistura de argila, palha e água, moldados manualmente e deixados para endurecer sobre o sol. Por volta de 3.500 anos antes de Cristo, na Mesopotâmia, surgiram os primeiros tijolos queimados em fornos, uma inovação revolucionária que aumentou drasticamente sua resistência à água e ao tempo. Os romanos, por exemplo, popularizaram o uso de tijolos cozidos em grandes obras, como aquedutos e anfiteatros, graças à sua durabilidade e versatilidade. Tá, e como os tijolos evoluíram até hoje? Com a Revolução Industrial no século XVIII, a produção de tijolos deixou de ser artesanal e ganhou escala industrial. Máquinas como a prensa hidráulica, patenteada por Henry Clayton em 1852, automatizaram a moldagem, enquanto os fornos de queima, como os túneis de combustão contínua, aumentaram a eficiência e a qualidade. Hoje, a indústria cerâmica produz bilhões de tijolos por ano, utilizando desde técnicas tradicionais até processos robotizados. E como é feito um tijolo? Aqui a gente precisa entender que o processo de produção varia conforme o tipo. Mas o tijolo cerâmico comum, tudo começa com a extração da argila. Ela é retirada de jazidas, seguida de trituração e peneiração para remover impurezas. Aí, passamos para a preparação da massa, onde a argila é misturada com água entre 18% a 25%, até formar uma pasta homogênea. Em alguns casos, aditivos como areia são incluídos para reduzir retração durante a secagem. O próximo passo é a modelagem, onde ela é moldada por prensagem, como no tijolo maciço, ou extrusão, como no tijolo furado, método que usa uma matriz para definir furos e formatos. Então, começa a secagem. Os tijolos crus são secos em câmaras por 24 a 48 horas, reduzindo a umidade para cerca de 3% e, posteriormente, ocorre a queima. Os tijolos são cozidos em fornos a temperatura entre 900 a 1.200 graus Celsius, transformando a argila em cerâmica através da sinterização. Todo esse processo dura de 40 a 150 horas, dependendo do tipo de forno, que pode ser túnel ou forno de fogo contínuo. E por fim, temos o resfriamento e inspeção, onde após a queima, os tijolos são resfriados gradualmente e testados para garantir resistência e dimensões padrões. Mas sabe o que é mais fascinante nisso tudo? Cada vez que você aprende como algo é feito, como um tijolo, você desbloqueia um pedaço do código que move o mundo ao nosso redor. Mas e se ao invés de só entender como as coisas são feitas, você pudesse projetá-las do zero? Imagina pegar um projeto de sobrado, lançar a estrutura inteira, com pilares, vigas e lajes, usando um software profissional e ver aquilo ganhando forma na tela do computador e depois no canteiro de obras. Por isso, se você quer dar o próximo passo e não só admirar construções, mas criar as suas, a gente recomenda um curso super completo que ensina exatamente
isso. Você vai aprender desde o lançamento da arquitetura no EBERIC, cálculo, detalhamento, até a elaboração de pranchas e execução na obra, com o suporte de um expert e acesso à comunidade oficial do curso. O link está na descrição e no QR Code aqui na tela. Então confere lá depois do vídeo, porque esse tipo de conhecimento pode ser um divisor de águas na sua trajetória como amante ou profissional da engenharia. Mas voltando ao assunto, quais são os tipos mais comuns de tijolos? O mais tradicional, o tijolo cerâmico comum, é usado em alvenaria estrutural ou vedação. Ele pode ser maciço, que é menos comum hoje, ou furado, com até 50% de vazios, que reduz o peso e melhora isolamento térmico. Temos também o tijolo de solo-cimento, feito de solo, cimento e água, e pode ser prensado manualmente ou mecanicamente. Ele é popular em construções sustentáveis, por dispensar a etapa da queima. Outro tipo é o tijolo sílico-calcário, ou sandlime. Ele é produzido com areia, cal e água, curado em autoclave sob alta pressão e oferece alta resistência e uniformidade, ideal para fachadas. Não podemos esquecer do tijolo refratário, onde ele contém óxido de alumínio e sílica, suportando até 1800 graus Celsius, e é usado em fornos, lareiras e churrasqueiras. Outro tipo comum é o tijolo de concreto, feito de cimento, areia e agregados, moldado por prensagem, e é comum em estruturas de alvenaria estrutural, pavimentação e paredes externas. Temos também o tijolo ecológico, que inclui materiais como cinzas de usinas térmicas, tijolo de cinzas volantes ou resíduos plásticos, reduzindo o impacto ambiental. Mas onde eu uso cada um desses tipos? Tijolos cerâmicos furados ou de concreto têm uma função estrutural, e eles são usados em fundações e paredes que suportam cargas. Tijolos de baixa densidade, como cerâmicos furados de baixa densidade, isolam termicamente e acusticamente. Tijolos aparentes sílico-calcários ou cerâmicos esmaltados dão acabamento estético a fachadas em ambientes internos. Os refratários, como eu já falei, revestem fornos industriais e chaminés devido à sua resistência a altas temperaturas. E existe inovação nos tijolos? Eles mudaram nos últimos anos? Bem, com a crescente busca por sustentabilidade na construção civil, novos modelos de tijolos estão surgindo para atender demandas ambientais e tecnológicas. Entre eles estão os tijolos de entulho reciclado, fabricados a partir de resíduos de demolição, como concreto e cerâmica triturados, que reduzem a necessidade de extração de argila e minimizam o descarte de materiais em aterros. Outro exemplo são os tijolos modulares, projetados com encaixes precisos que permitem reduzir o uso de argamassa em até 70%, agilizando a montagem de paredes e economizando tempo em obras. Além disso, a fronteira da inovação inclui os tijolos vivos, ainda em fase de pesquisa, que incorporam micro-organismos capazes de absorver dióxido de carbono da atmosfera, ou até mesmo regenerar fissuras internas através de processos biológicos, aumentando sua vida útil. E por que o tijolo ainda é tão usado hoje em dia? A resposta está em vantagens consolidadas ao longo de milênios. Em primeiro lugar, o custo-benefício, onde a matéria-prima, como a argila e a areia, é abundante na natureza. E os processos industriais tradicionais garantem produção em larga escala, a preços acessíveis. A durabilidade também é um fator crucial. Isso porque tijolos cerâmicos podem resistir séculos, como demonstram construções romanas, como o Panteão, que ainda permanecem de pé. Por fim, a versatilidade permite adaptá-los a qualquer clima, desde desertos até regiões úmidas, além de se integrarem a estilos arquitetônicos diversos, do rústico ao contemporâneo, e atenderem funções estruturais ou estéticas. Agora, curiosidades que você talvez não saiba. No século XIX, o maior forno de tijolos do mundo era o Bull Tunnel Kiln, do Reino Unido, com impressionantes 150 metros de comprimento, capaz de produzir milhares de unidades por dia. Já na China, há 3.000 anos atrás, os tijolos não eram apenas materiais de construção. Isso porque, devido ao seu valor prático e resistência, serviam como moeda de troca em transações comerciais. E quando o assunto é resistência, o Engineering Brick britânico
lidera o mercado, chegando a até 75 MPa de resistência à compressão. Mas será que ainda vai ter evolução nos tijolos? A indústria caminha para processos mais limpos, como fornos elétricos movidos a energia renovável e tijolos inteligentes com sensores embutidos para monitorar fissuras ou umidade. Além disso, a impressão 3D de tijolos em argila ou concreto promete revolucionar projetos personalizados. Enquanto isso, o tijolo segue como um símbolo da engenhosidade humana, onde um bloco simples é capaz de erguer desde casas populares até arranha-céus mais ousados. Qualquer que seja o futuro da construção, é certo que o tijolo continuará sendo sua base literal e metafórica. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, aproveita para se inscrever se não for inscrito, deixa seu like e ative o sininho das notificações. E se achar nosso conteúdo interessante, considere também se tornar membro do nosso canal, para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui na plataforma e ser lembrado em nossos vídeos. E se você está curioso para saber mais sobre os cursos que recomendamos, acesse o QR Code aqui do lado ou o link na descrição do vídeo para ter acesso a várias oportunidades de se desenvolver em várias habilidades que vão fazer um diferencial em sua carreira. E aí, sabia o que era um tijolo? O que acha das construções de tijolo aparente? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Aqui do lado tem duas opções de vídeos interessantes que você precisa assistir para expandir seu conhecimento e explorar sua curiosidade. E se você quiser contribuir com a gente, deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho e considere também se tornar membro do canal. É isso aí, amantes da engenharia. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.